Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hacker Web Gateway. Essa é a nossa videoaula número 5. Sou André Pacheco e sou o instrutor desse curso online do Hacker Web Gateway. Esses são os nossos canais. Utilize-os para obter mais informações sobre esse curso online ou demais soluções da Hacker. Vamos lá? Antes de iniciarmos o assunto dessa videoaula, vamos para uma breve revisão da aula passada. Falamos primeiramente, na aula passada, do proxy HTTP e HTTPS transparente, que é uma excelente solução para o serviço de controle de tráfego web. Tá, ok? Falamos também do proxy SSL reverso, que é uma solução de publicação de serviço web através de tunelamento SSL. E também a solução de cache, que serve para otimizar o uso do seu link, tá, ok? Fazendo com que o AWG armazene objetos web dentro do seu sistema. Ou então, como vimos na aula passada, existe a possibilidade de você delegar esse serviço para um servidor de cache especializado, integrando esse servidor de cache ao AWG. Esses então foram os assuntos abordados na videoaula passada. Vamos então ver o que iremos abordar nessa videoaula número 5. Vamos então para a nossa agenda. Tá? Vamos iniciar a nossa videoaula abordando o AWCA, que é o Hacker Web Content Analyzer, que é um módulo do AWG, tá? E também de outras soluções da Hacker. É uma ferramenta que, quando implantada, aumenta a produtividade da equipe de TI e também do AWG, tá? Por ser uma ferramenta especializada em consulta de URLs. Vamos falar sobre o módulo de antivírus da Hacker, que entra como uma camada adicional de proteção do seu parque de TI. E como toda solução da Hacker, gera-se uma grande gama de relatórios, tá? De relatórios gerenciais. Vamos falar sobre isso também nessa videoaula número 5. Vamos então iniciar falando do AWCA, do Hacker Web Content Analyzer. Percebam que em todos os nossos laboratórios passados utilizamos as listas de padrão de busca como uma base, né, para a realização da filtragem das URLs. Okay? Porém, existe um problema com relação à utilização desse recurso. O AWCA é uma evolução das listas de padrão de busca. Tá, okay? Por quê? Porque a lista de padrão de busca ela diminui a sua performance de acordo com o seu tamanho. Tá? Então, à medida que a lista cresce, a performance diminui. Okay? Então, digamos que você tem aí na sua lista do AWCA 1000 URLs. Okay? E essa lista ela está sendo negada dentro de uma regra lá do nosso filtro web na aba HTTP HTTPS. E digamos que uma URL, por exemplo, www.uol.com.br, seja a última URL dessa lista. Então, a URL www.uol.com.br é a última de uma lista de 1000 URLs. E você está negando essa lista. E digamos que um usuário específico tente acessar esse site. Tá? O AWG irá verificar em todas as 999 URLs até chegar na URL número 1000, que é o www.uol.com.br. Imagine então se 10 usuários tentem acessar essa mesma URL. Imagine 100 usuários tentando acessar essa mesma URL. Tá? E o AWG irá acessar essa lista e irá verificar as 999 linhas de URLs até chegar na URL específica. Tá? Então é um trabalho desnecessário que a solução dá. Okay? Então a lista de padrão de busca ela é uma solução, tá? Porém ela tem a sua limitação. Por isso, a Hacker idealizou o AWCA, que é uma base de dados especializada, que armazena os sites coletados em categorias. Okay? E dessa forma, a agilidade de busca fica por conta do módulo, okay? Que é extremamente rápido. O AWG apenas emite essa URL para o AWCA e o AWCA imediatamente responde em qual categoria esse site se encontra. Tá? Esse serviço de categorização é feito pela Hacker, por analistas especializados e também por sistemas especializados. Tá, okay? Essa base conta com 16 milhões de URLs. Isso mesmo. Tá?
É muita coisa. E o melhor, todas essas URLs são baseadas no perfil de navegação dos usuários brasileiros. Devido a essa grande massa de sites categorizados, a produtividade da TI, na verdade da equipe de segurança de TI, aumenta muito, tá? Devido à não necessidade de ficar inserindo o URL toda vez que se precisar bloquear ou liberar algo. Tudo é feito por categorias. São mais de 70 categorias. Sem falar que o usuário pode criar suas próprias categorias, customizando o AWCA, fazendo do AWCA uma ferramenta maleável que se pode adequar em qualquer ambiente de TI. Devido ao AWCA, como eu falei anteriormente, ser um sistema especializado de categorização de conteúdo web, a sua utilização otimiza a performance do AWG, tá? E também de outras soluções que suportam esse módulo. E mais uma informação, essa base ela continua crescendo e você pode configurar seu AWG para receber as atualizações automaticamente com tranquilidade. Então, vamos para a demonstração do AWCA, utilizando já todo o nosso ambiente já configurado. Então vamos lá para a nossa demonstração. Estamos aqui no nosso ambiente virtual, tá? Vamos agora demonstrar para vocês a utilização do AWCA e também de outras funcionalidades do nosso AWG. Vamos primeiro fazer um overview aqui de algumas funcionalidades do AWG. Vamos acessar nosso Control Center, acessar aqui o AWG, filtro web. Aqui eu vou em avançado, tá? Na aba avançado eu tenho 3 itens aqui, tá certo? Eu tenho um filtro de navegador que eu posso marcar e habilitar esse filtro de navegador e rejeitar ou aceitar alguns navegadores aqui e versões de navegadores, tá? Como eu faço isso? Eu faço por uma variável que fica no payload do arquivo HTTP que se chama useragent. Tá, ok? Você pode desmarcar aqui. Tem também reescrita de URL, ou seja, eu tenho uma URL que está com problema, né? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, www.hacker.com.br/education. Tá? Digamos que essa URL aqui ela não exista no meu servidor. Existe essa aqui, ó. Existe essa aqui, ó. www.hacker.com.br/educacão. Certo? Ou seja, eu vou reescrever a URL antes de repassar para o servidor. Tenho também, tá certo? O strip de cabeçalho. Ele vai analisar o strip do cabeçalho HTTP, tá certo? Eu venho aqui em inserir. Por exemplo, eu quero eliminar o envio de cookies pelos navegadores, tá? Eu venho aqui e substituo por... Existe uma gama de cenários que você pode estar aplicando, tanto reescrita de URLs como strip de cabeçalho HTTP. Temos uma outra opção aqui no nosso AWG, tá certo? Que significa proteção de flood. Eu posso proteger alguns servidores, principalmente se o AWG estiver trabalhando em bridge, com relação a ataques de flood, tá? Então, geralmente eu coloco aqui origem, né? Seria qualquer lugar. Destino seria o servidor que eu quero proteger. O serviço seria porta 80, porta 443 e as conexões máximas, tá certo? Por IP. Então, isso aqui é uma proteção, uma outra camada que você pode estar implantando no seu AWG para proteger os seus serviços internos, tá ok? Então vamos para o AWCA então. A gente vem aqui, ó, Web Content Analyzer. Vamos fechar essa tela. Temos 3 itens aqui dentro de Web Content Analyzer. Temos aqui as categorias, deixa eu maximizar aqui para vocês. Aqui eu tenho as mais de 70 categorias do nosso AWCA, tá certo? Compras, áudio e vídeo, que são super categorias, e tem as categorias filhas aqui, ó. Quando o AWG solicita uma categorização para o AWCA verifica o site e manda a categoria para o AWG. Tá certo? E quando você faz uma lista de sites que você quer bloquear em cima do AWG, na verdade você faz uma lista de categorias. Tá? Para fazer uma lista de categorias, eu venho aqui, ó, lista de categorias, e crio uma entidade tipo lista de categoria. Vamos criar aqui bloqueados. Vamos bloquear aqui, ó, as categorias compra, conteúdo ilícito, tá? Material adulto,
relacionamento. E vamos dar OK. Certo? E agora eu tenho que carregar essa lista dentro do meu perfil. Eu venho aqui em perfil bloqueado, HTTP, HTTPS, filtro web. Tá certo? Eu posso colocar, como essas regras aqui são top-down, vamos colocar aqui, ó, inserir, e eu quero bloquear esse cara. Vejam que eu estou arrastando e ele não está permitindo, porque aqui a ação padrão é bloquear, porém rejeitar a lista de padrão de busca. Eu tenho que rejeitar a categoria. E eu venho aqui e dou um aplicar. Mas antes, pessoal, vamos aqui, ó, continuar, tá? Com a nossa explicação aqui do AWCA antes de fazer o teste de limitação aqui da lista de categoria. Vamos aqui, ó, em gerenciamento de base, tá certo? Eu vou melhorar a visualização de vocês aqui, ó. Caralho. Eu vou melhorar a visualização de vocês, tá? Vou tirar essas telas. Então maximizei aqui para vocês, tá? Vamos aqui, ó, em geral. Aqui eu tenho a possibilidade, caso passe para um outro proxy, fazer a configuração do proxy, tá? Então eu coloquei o servidor do proxy, a porta, para viabilizar o quê? Que o AWG faça, que o AWCA faça o download da base, tá ok? Tenho aqui também a frequência da atualização. Eu já deixei aqui ativado, tá? Quando eu ativo, o AWG ele já me mostra aqui, ó, todos os dias da semana marcados, tá? É interessante que se deixe marcado todos os dias, porque todos os dias há atualização de base do AWCA, tá certo? Eu falei para vocês, ó, que eram 16 milhões, vejam bem a base, ó, 18 milhões, tá? Já estamos beirando aqui aos 19 milhões de URLs categorizadas, tá? Realmente é um módulo que é muito interessante, muito produtivo para dentro do seu ambiente de TI. Tá ok? Então, se eu quiser atualizar aqui, ó, eu simplesmente clico na atualização, ele vai me atualizar, ou então eu pego e faço a atualização por dia. Também posso fazer a atualização mensal, tá? E escolho os dias do mês. Geralmente se faz semanal e eu coloco todos os dias. E eu tenho aqui, ó, atualiza os sites, ou seja, todos os sites, todos os servidores de atualização da base, tá ok? Mas como eu sei que uma determinada URL está categorizada em uma determinada categoria, tá? Então eu venho aqui, ó, teste de URL. Eu vou maximizar aqui para vocês, tá? E aqui eu coloco, por exemplo, www.hacker.com.br. Outras organizações, negócios, www.submarino.com.br. Foi uma das categorias que a gente colocou dentro da nossa lista, tá certo? Vamos ver se vai funcionar? Vamos aqui no iniciar, internet, www.submarino. Temos aqui, ó, você não tem permissão para acessar o URL, submarino. Temos aqui usuário, IP, domínio. Temos aqui, ó, classificação da URL, outras compras, tá? Mudou agora é em cima de AWCA. Então, quando tem aqui, ó, classificação da URL, ele vai me dar aqui qual foi a categoria acessada, ok? Podemos também realizar customização das categorias. Vamos voltar aqui. Certo? Que é em Web Content Analyzer categorias. Eu posso criar a categoria que eu quiser, ó. Por exemplo, curso online. Certo? Vamos colocar aqui, ó, nova categoria. Coloca aqui bloqueado. E posso inserir a URL que eu quero, tá? Venho aqui em inserir. Tenho aqui, ó, localização de busca. Na localização de busca eu tenho tudo, ou seja, ele vai pegar todo o padrão da expressão. Tem a URL, ele vai pegar somente a URL após o domínio. Por exemplo, www.hacker.com.br/education. Seria esse /education. Tenho parâmetros, que seriam as variáveis dentro da URL, que são variáveis que são passadas por dentro da URL. E tenho o domínio, tá? Que seria www.hacker.com.br. Tá certo? Vamos colocar aqui tudo. Vamos colocar a expressão aqui, ó, www.hacker.com.br. E vou aplicar. Ele vai me dar uma crítica. Ele fala que pode levar algum tempo para as mudanças serem feitas. Então aqui, ó, eu tenho, né, o www.hacker.com.br. Então essa categoria que eu criei, que é a categoria customizada, ela sobrescreve a categoria
original do site. Então é isso. Explicamos aqui como funciona o AWCA. Vamos voltar para a nossa apresentação e dar andamento à nossa videoaula. Terminamos nossa demonstração do AWCA e também de outras funcionalidades do AWG. E vamos falar agora sobre o Aker Antivírus Module, tá? Que é basicamente uma camada adicional de proteção do seu ambiente TI, pois ela atua como uma barreira, tá? Uma proteção de perímetro entre o mundo exterior e o seu ambiente de TI. Ela realiza checagens em vários tipos de arquivo, utilizando sua base de detecção. Essa base de detecção ela é atualizada diariamente para manter o nível de proteção e de eficácia do módulo sempre nos melhores níveis. Podemos definir quais tipos de arquivos devem passar pelo antivírus, fazendo com que otimizemos a performance do nossa solução AWG, não obrigando todo o tráfego da rede a passar pelo módulo antivírus de uma forma desnecessária. Esse aqui é um overview do módulo, tá? Existem outras funcionalidades do antivírus e esse módulo da Aker de antivírus ele é compatível com várias outras soluções da Aker, não só o AWG. Esse aqui é um overview, tá? Do módulo do antivírus. Logicamente existem outras features que eu irei mostrar na nossa demonstração. E vamos então para a nossa demonstração. Estamos novamente aqui no nosso ambiente virtual para mostrar para vocês aqui a configuração do Aker Antivírus Module, tá bom? Vamos aqui no iniciar, aqui Ctrl Center, vamos conectar no AWG e vamos aqui em antivírus, tá? Vamos aqui, temos 3 seções aqui na aba antivírus. Vamos aqui em configurações. Primeiramente, vou maximizar aqui para melhorar a visualização de vocês. Tenho aqui o diretório para onde vai os arquivos que estão sendo varridos no momento, tá? Que seria o diretório temporário. Tenho o idioma do servidor, que eu posso alterar para inglês ou para português. Temos aqui para habilitar a precedência da análise heurística, tá? No que tange o sistema de antivírus, a primeira coisa que o antivírus faz é justamente analisar os vírus conhecidos, tá? Por meio de strings que estão na sua base de detecção. Depois disso, existe justamente a questão da análise heurística, que faz uma varredura muito mais complexa dentro desses arquivos, atrás de assinaturas de vírus. E temos aqui também a opção de análise algorítmica, que nada mais é a utilização de algoritmos matemáticos para a melhoria dessa varredura em busca de vírus. E eu tenho aqui varredura de arquivos, o que eu posso habilitar, essa varredura de arquivos, e tenho 4 opções aqui para ajustar o modo de funcionamento dessa varredura de arquivos, tá? Número máximo de arquivos, eu tenho aqui tamanho máximo de varredura, tenho aqui o nível de profundidade dessa varredura e tenho o tamanho máximo aqui do arquivo, tá? Se eu deixar 0 aqui é sem limites, vamos deixar para o padrão, tá ok? Se eu ir ajustando aqui, e eu quiser voltar para o padrão, eu simplesmente aperto o botão aqui de restaurar padrão, tá? Vamos deixar padrão aqui e vamos aplicar. Vamos dar OK. Vamos para a próxima seção, que é gerenciamento de atualizações. Vou abrir aqui e maximizar para vocês. Caso você esteja passando por um outro proxy ou por um proxy que não seja o AWG, você pode habilitar aqui para possibilitar essa atualização. Não é o nosso caso. E vamos aqui para a aba atualização da base de vírus, tá? Então eu tenho aqui intervalo de atualização. Eu posso ir em dias específicos ou eu posso ir em toda hora, tá ok? Vamos agendar aqui dias específicos, hora da atualização, vamos colocar aqui todo dia 1 da manhã e seleciono tudo. Então dessa forma aqui, todos os dias da semana, 1 da manhã, eu realizo o meu download da base. Vamos aplicar. Eu tenho aqui a última atualização da minha base, foi feita hoje, tá ok? Então vamos dar OK aqui. Se eu deixar aqui toda hora, tá? De tempos em tempos, o módulo de antivírus vai à nossa base para realizar essa atualização, sempre que houver uma base nova, tá certo? Isso fica a seu critério. Só para exemplificar aqui o agendamento. Aplicar, OK. E temos aqui as informações da engine. Vamos maximizar. Eu tenho aqui a versão 2.2, a data de compilação da engine. Essa engine aqui é da Clamav, tá certo? Temos a versão. Temos aqui o número de malwares conhecidos, ou seja, 3.514.635. Então, quando você habilita esse tipo de feature, nesse tipo de camada dentro do seu ambiente, você tem uma proteção a mais no seu ambiente de rede.
Mas isso não basta para realizar a habilitação, tá? Aqui a gente só fez uma configuração básica do módulo. Para realmente definirmos o que deve ser filtrado, temos que vir aqui, ó, aplicação, filtro web e na aba antivírus. Vamos habilitar o antivírus, ele já me fala, na aba tipo de arquivos, a lista tipo MIME e de exceções para as opções download AV estão vazias. Deseja carregar uma configuração padrão para essas listas? Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, tá? Aqui tipo de arquivo, tá tudo vazio. Então é aqui que eu defino realmente onde que eu vou realizar a filtragem. Então vamos aqui em antivírus, vamos habilitar e vamos dar o sim. Eu venho aqui, ó, aplicar, ele vai me dar um aviso porque eu não habilitei uma entidade do tipo antivírus local. Tudo bem, vamos aqui, ó, agentes externos, módulos de antivírus. Vejam que está vazio realmente. Vamos aqui, botão direito, nova entidade, módulo de antivírus local. Automaticamente ele já sobe aqui, ó. Ok? Vamos aplicar. Pronto, ele já não me dá crítica nenhuma. Então vamos aproveitar que estamos nessa tela e vamos aqui, ó, ignorar erros online de antivírus. O que significa isso? Significa que se tiver algum erro no próprio módulo, tá? E se eu marcar isso aqui, eu vou permitir que um possível arquivo infectado passe pelo meu AWG sem ser verificado pelo antivírus, tá ok? Isso aí é uma medida que, se você está utilizando antivírus, é interessante que você pegue isso aqui e desmarque, tá ok? Porque se houver algum problema com antivírus, é interessante que você já saiba. Temos aqui também, ó, ignorar erros de download, porque existem duas maneiras para se realizar a varredura do antivírus, tá? Em método online ou método download. Tá? No método online, à medida que o pacote for sendo baixado para o AWG, ele vai realizando uma varredura e já vai enviando para o usuário, tá ok? E o outro não, ele espera realmente o download completo e depois vai enviar para o usuário. Temos aqui, ó, habilitar a janela de progresso de antivírus, que é interessante. A partir do momento que se faz o download, aparece um pop-up para o usuário realmente ter ciência de que está sendo feita uma varredura. E temos aqui, ó, o intervalo de atualização de status, número de tentativas. Ok? Então vamos deixar aqui marcado. E vamos aplicar. Pronto, aplicamos, né? Então vamos agora definir os tipos de arquivos. Vamos aqui, ó, aba tipos de arquivo. Eu tenho aqui os arquivos bloqueados, que isso aqui já não tem nada a ver com antivírus, realmente é uma feature do próprio WG. E vamos aqui à questão do módulo de antivírus, tá? Então temos aqui, ó, nesse campo da esquerda, todos os meus tipos MIME, tá? Que são varridos pelo meu download AV. E temos aqui, ó, também as minhas extensões, tá? Vocês podem ver aí, ó, que são arquivos, tá? Que podem ser grandes, ou seja, realmente é interessante que se faça o download completo para depois que seja enviado para o usuário. E temos aqui o AV Online, que é justamente à medida que for baixando o arquivo é imediatamente varrido e passado para o usuário de forma online. São arquivos menores, tá? Vocês podem ver aí, ó, que são PDFs e tudo mais. Vamos dar o OK aqui e vamos realizar um teste. Vamos aqui iniciar, entrar no site download.acker, prod, current, manuais. Olha só que interessante, ele mostra aqui a tela, ó, verificador de vírus do Acker Web Gateway. Está conectando ao servidor, deixa eu botar aqui não. Vejam só, tá? Então ele já fez aqui a análise e fez o download do arquivo aqui zipado. Então é isso, pessoal. Então a gente exemplificou aqui a utilização do Acker Antivírus Módulo. Terminamos a apresentação do módulo de antivírus. Partiremos então para o assunto de relatórios, os relatórios gerenciais que estão disponíveis no AWG. O AWG ele oferece 18 tipos de relatórios que podem ser agrupados, detalhados por grupos e usuários. E também por palavras-chave, tá? Você pode gerar um relatório e querer com que esse relatório apenas apareça as informações do usuário teste, por exemplo, facilitando principalmente as auditorias do uso do serviço web dentro do seu ambiente de TI, por parte dos seus usuários e também por parte dos seus servidores. Podemos também agendar a geração de relatórios, que podem ser diários, tá? Semanais e mensais. Podemos também automatizar a exportação desses relatórios, tá? E podemos gerá-los em 3 formatos: HTML, PDF e TXT. Podemos também automatizar o processo de publicação
desses relatórios, através da mídia de FTP ou através da mídia de e-mail. Ok? É só uma ressalva. Evite enviar relatórios muito grandes por e-mail, tá? Devido à própria característica do protocolo SMTP, que limita o tamanho dos anexos. Isso foi um pequeno overview, tá? Vamos demonstrar realmente a utilização. Então vamos para o nosso ambiente de TI e realizarmos a demonstração na prática da geração de relatórios. Voltamos aqui ao nosso ambiente virtual para mostrar para vocês agora a geração de relatórios utilizando o AWG, tá ok? Vamos aqui, AWG, tá ok? Então dentro de auditoria aqui, ó, temos os nossos relatórios, tá ok? Aqui eu posso agendar relatórios com um horizonte de 24 horas, um horizonte de 7 dias, um horizonte de 15 dias e um horizonte de 30 dias. Ou eu posso fazer aqui um relatório específico, tá ok? Porém, esse relatório específico ele não pode ser agendado, ele é sempre imediato. Tá ok? Então, vamos lá, vamos pegar um relatório aqui, ó, semanal, e vamos gerar um relatório agora, certo? Vamos gerar um relatório aqui, ó, on demand. Colocar aqui, on demand, vamos gerar ele aqui em HTML e vamos criar agora os sub-relatórios, ou seja, o que eu quero dentro desse meu relatório. Com o botão direito, eu vou clicar em inserir. Tenho aqui, ó, tipos de relatórios, categorias de site acessado, categorias de site bloqueado, contabilidade de tráfego web de download, downloads bloqueados e acessados, endereços IPs pelo proxy web, MSN que não se utiliza mais, tenho aqui as cotas, né? Sites bloqueados, sites acessados. Vamos pegar os mais comuns aqui, que é o site acessado. Eu posso aqui também agrupar por categoria, por grupo de usuário, IP de origem, não agrupar e usuário. Vamos colocar aqui por usuário. Tá certo? Vamos colocar um outro aqui também, que é inserir. Vamos colocar aqui, ó, site bloqueado também. E também vou agrupar por usuário. Aqui dentro eu posso filtrar, tá? Eu quero simplesmente usuário administrador, eu coloco aqui. Ou então não, eu quero todos os usuários. Então vou deixar aqui, ó, sem nada, certo? E vou dar OK. Pronto, ele já gerou o relatório, tá? Um relatório pequeno. Vamos colocar ele aqui dentro de desktop. Vou criar uma pasta para ele, a pasta relatório. Temos então o nosso relatório com os dois itens que eu solicitei: sites bloqueados por usuário e sites acessados por usuário. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho aqui, ó, dados coletados, eu tenho aqui o meu período, né, que é de uma semana, exatos de uma semana, e tenho aqui, ó, o meu usuário, tá? Como eu só utilizei esse usuário no meu ambiente aqui, então só ele que me apareceu. Vamos expandir. Olha que interessante. Ele já me dá aqui, ó, os principais sites, tá? Por porcentagem em gráfico de pizza. Isso é interessante para uma apresentação, por exemplo. Você tem uma real utilização do seu tráfego web, tá? Olha só, 28% aqui, ó, do tráfego foi bloqueado para o Google. Facebook 4,35. Então você já vê a eficácia da questão da implantação da ferramenta utilizando o AWG e acessando todos os dados pelo relatório. Vamos baixar aqui o relatório e temos aqui mais informações, ó. Tá? A quantidade de acessos, que é justamente o que reflete nessa porcentagem aqui. Tá, ok? Vamos olhar aqui os sites acessados. Então temos aqui o mesmo usuário, vamos expandir. E temos aqui agora sites acessados. Então, em algum momento a gente liberou o Google, né? E ele permitiu o acesso. Então aqui são todos os sites que são permitidos, tá? Ou em algum momento foi permitido. Então é interessante aqui, ó. Se você implantou o seu AWG dentro do seu ambiente e você eliminou a utilização do Facebook, é interessante você olhar aqui, puxar seus relatórios e ver realmente se não está passando nada. Vamos abaixar aqui, ó. Temos mais informações. Então é isso. Eu exemplifiquei aqui a geração sob demanda de um relatório. Essas são apenas duas delas. Vamos voltar aqui para a nossa Control Center. Vamos aqui então tentar agendar um relatório. Vamos aqui, on demand, mantendo aqui as opções HTML, TXT ou PDF. Vou colocar aqui 1 hora da manhã, todo domingo. Eu posso colocar aqui qualquer dia da semana, tá ok? Vamos colocar aqui um tipo de relatório, tá? Quais são os dados que eu quero? Vamos colocar aqui downloads. Eu não quero agrupar. E eu tenho aqui justamente um método de publicação, sendo FTP e SMTP, sendo que FTP, obrigatoriamente, eu preciso colocar um servidor FTP no meu ambiente de TI. Vamos colocar isso aqui como exemplo, ó, 72.16.0.20, como se fosse o nosso servidor de FTP. Um usuário,
tá? Vou colocar aqui a senha. Vou colocar aqui home, relatório, AWG. Posso colocar outros servidores FTP para fazer essa publicação também, ok? Também tem a opção do SMTP. No SMTP eu coloco aqui D para, né, ou seja, o remetente e o destinatário, o assunto e a mensagem. Tá? Se você não quiser colocar a mensagem, não tem problema. Vamos colocar aqui FTP e vamos aplicar. A partir do momento que eu aplico, já aparece aqui para mim. Eu posso colocar quantos eu quiser, tanto em diário, como em semanal, quinzenal ou mensal. Nesse caso aqui, ele sempre vai pegar os últimos 7 dias. Com isso, mostrei para vocês a geração de um relatório sob demanda, certo? E também mostrei a configuração de um agendamento de relatório. Com isso, finalizamos os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like em nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Caso também tenha alguma sugestão, entre em contato em nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.aker.com.br. Até a próxima!